empresário, produtor de manga e exportador, um dos maiores especialistas de manga do país. O Eduardo tem uma vasta experiência e nós vamos conversar sobre possibilidades de exportação. Ele acaba de chegar de Berlim, na Alemanha, falar das novidades que tem lá para a fruticultura, né? E como é que está o Vale do São Francisco, onde ele está, com essa perspectiva do mercado internacional, a mudança dos Estados Unidos, né? Vai ser uma conversa muito boa. Muito obrigado, Eduardo, de estar aqui conosco, né, para nós conversarmos um pouco. Fale primeiro aí como é que foi a feira em Berlim, que é uma feira anual que ocorre, quais as novidades, o que você viu de novo por lá. Bom dia a todos. Obrigado, Carlos, pelo convite para estar aqui com vocês, falando um pouco sobre nossa agricultura, especificamente sobre fruticultura, que é nossa paixão, né? Trabalho com frutas há 34 anos e para mim é um prazer falar sobre esse negócio que é tão interessante e também extremamente importante para o nosso país, né? A feira de Berlim foi uma feira bem interessante, proveitosa. Muitos expositores do mundo inteiro, né? Inclusive pessoas das áreas comerciais e dos grandes players, né? Do negócio mundial de frutas, né? E foi uma feira que movimentou um volume significativo de negociações, de vendas e tudo. Normalmente, nós praticamente definimos a safra 2025, né, 2026, praticamente toda nessa feira. E, normalmente, na Fruit Attraction, em Madrid, nós somente fazemos um ajuste de percurso, né, e projeções para a safra do primeiro semestre de 2027, né? Então, é uma feira que tem um peso importante na fruticultura brasileira e na fruticultura mundial, de uma forma mais abrangente, né? Então, tivemos várias oportunidades de negócios, prospectamos novos clientes, né? Clientes importantes. Inclusive, fomos convidados para um evento de empresários alemães lá em Berlim, durante a feira, um jantar de negócios, e conhecemos outras pessoas, outros empresários que trabalham com importação de frutas especificamente para a Alemanha. E para a clorofila agropecuária foi uma feira muito proveitosa e cada ano nós observamos que há um interesse na fruta brasileira, principalmente pela capacidade do Brasil de produzir uma fruta de boa qualidade e também com presença o ano inteiro no mercado. Isso para os supridores é fundamental, porque as cadeias de supermercado que eles fornecem, eles precisam ter uma continuidade no fornecimento de frutas para esses supermercados, né? Então, o Brasil ele tem crescido, as exportações do Brasil têm crescido ao longo dos anos, em função dessa capacidade produtiva que o Brasil tem e de se manter no mercado durante o ano inteiro. Então, Eduardo, o impacto do acordo do Mercosul para a fruticultura brasileira, como se dará? Onde é que ele gera grandes benefícios? Os maiores benefícios são no caso específico do Vale São Francisco, a questão do envio de uvas da nossa região para a Europa. A manga, ela não sofre taxação, porque a Europa produz muito pouca manga. No caso, somente a Espanha é que produz um certo volume, mas não interfere, digamos assim, do ponto de vista comercial, ao longo de todo o ano, né? Então, a Europa precisa mais de manga e, com isso, eles não estão com a manga brasileira. No caso da uva,
porque outros países da União Europeia produzem uvas, né? Principalmente Itália, em grandes proporções, e há uma taxa cobrada pela uva brasileira que entra na Europa. Então, essa taxa é uma taxa importante, né? Que uma vez essa taxa caindo com a negociação do Mercosul, abre portas para aumento das exportações de uva brasileira para a Europa. Então, isso Isso vai. é muito interessante. E uva, a Itália, eles têm hoje a capacidade de competir com o Brasil. Cair nessa taxa, vai cair a produção da Europa? Nós vamos crescer muito a nossa produção? Qual é a expectativa disso? Existem momentos específicos de mercado que a Itália está produzindo e que, às vezes, não é interessante para o Brasil mandar uva nesse mesmo momento. Então, pode haver, normalmente, na comercialização global, quando há uma frustração de safra, por exemplo, na Itália, o Brasil poderia entrar nessa janela de mercado e complementar o volume necessário para abastecer a Europa. E em outros momentos, onde não há oferta suficiente de uva na União Europeia, o Brasil pode suprir essa necessidade. Certo. E isso pode aumentar as exportações, porque viabiliza, uma vez que a taxa cai, o nível de competitividade da uva brasileira aumenta. Ah, tá. Muito bem, Eduardo. Nós vamos aqui encerrando o primeiro bloco e retomamos já no segundo bloco a nossa conversa. Até já. Então, estou conversando com Eduardo Ferraz, empresário da empresa Clorofila do Vale do São Francisco, um dos grandes especialistas de fruticultura do país. Eduardo, eu queria conversar com você agora sobre os potenciais. Me fale um pouco da manga, que é a sua área específica. Qual é o potencial da manga? O que foi que esse risco com os Estados Unidos gerou de temor? Como é que as variedades de manga hoje, qual é a tendência? Eu sei que a Tommy Atkins, que sempre foi a líder do processo, vai migrando para outras culturas. Como é que é a tendência do negócio de manga? O negócio de manga no mundo, ele se encontra em crescimento, né? Há um crescimento do consumo dessa fruta, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e países asiáticos também, né? Então, todo o universo de países produtores de manga estão de olho nesse mercado, né? Que é um mercado importante. E uma das coisas que o consumidor ele preza bastante é pela aparência e pelo sabor da fruta. Então, as empresas que estão fazendo um trabalho mais direcionado para manutenção de boa qualidade e também de bom sabor da fruta, vão se destacando no mercado e isso abre um leque importante de possibilidades de crescimento. O ano passado, com a questão da taxação da manga para as exportações dos Estados Unidos, inicialmente houve um grande temor de que isso afetasse drasticamente a cadeia produtiva da manga aqui no Vale do São Francisco. No entanto, ocorreram algumas coisas que ajudaram bastante como é que eu posso dizer, na atenuação dos impactos dessa tarifação no negócio da manga. Então, houve um atraso e uma redução no volume de exportação do México, e essa redução do volume de exportação do México em agosto resultou que o mercado de manga nos Estados Unidos reagiu, né? Reagiu com preços mais altos em função da escassez de manga no mercado.
E isso viabilizou a exportação da manga brasileira para os Estados Unidos, mesmo com a taxação de 50%. Então, uma outra coisa importante que aconteceu também é que empresários brasileiros, né, da cadeia produtiva da manga foram para os Estados Unidos negociar com os importadores soluções para reduzir o impacto dessas tarifas, né? Então, houve um acordo, né, para absorver parte dessa tarifação e, como resultado, isso viabilizou as exportações para os Estados Unidos. Inclusive, até aumentando o volume de exportação do Brasil para os Estados Unidos. Ah, tá. Então, preços mais altos, acordos para reduzir o impacto da tarifa, resultaram em uma condição que o Brasil conseguiu mandar mais fruta do que o ano anterior para o mercado americano. Então, isso foi muito importante, porque se essa fruta não fosse destinada ao mercado americano, fatalmente ia para o mercado interno e também para a exportação para a Europa, e o volume seria tão grande que os preços seriam uma catástrofe para a indústria da manga do Brasil. Quais são as variedades hoje, a tendência de variedade para novos plantios em manga? A tendência é que haja um direcionamento cada vez maior para mangas sem fibras. Então, hoje, no Vale, há uma tendência maior de plantios de Kate e Kent. E como já houve um crescimento muito grande de Palmer, algumas pessoas ainda plantam Palmer, mas já há uma oferta grande de manga Palmer no mercado. E no caso da Kate e da Kent, são variedades que têm uma aceitação muito boa na Europa, só que mercado interno não é tão não é interessante. E o brasileiro ele ainda não conhece adequadamente as mangas Kate e Kent, infelizmente, né? E dentro dessa perspectiva, por exemplo, qual é a expansão de área? O Nordeste hoje representa quantos por cento da produção de manga do país? Praticamente só tem o Nordeste, mas muito concentrado em Pernambuco, na Bahia e no Vale do São Francisco, né? Tem expansão para outras áreas, Piauí, Maranhão, Ceará? Tem novas áreas sendo implantadas? E a concentração maior das exportações ou da produção, ela, ela se encontra aqui na região do Vale do São Francisco, né? O Nordeste, o Nordeste representa 98% das exportações de manga para a Europa e Estados Unidos. E alguns projetos também sendo implantados no Ceará e no Rio Grande do Norte. Então, Maravilha. há uma possibilidade desses outros estados aumentar sua participação nessa fatia do investimento em novas áreas, em crescimento da cultura no Rio Grande do Norte e no Ceará. Perfeito. Chegamos ao final do segundo bloco, vamos já para o terceiro bloco. Até já. De volta aqui com o Eduardo Ferraz, empresário de fruticultura, produção de manga no Vale do São Francisco. E nós vamos conversar um pouco sobre as novas possibilidades no Vale do São Francisco, novas oportunidades de negócio que vão surgindo, e vai nos falar um pouco o Eduardo, começando aí pelo abacate, Eduardo. Algumas empresas aqui na região estão buscando desenvolver a cultura do abacate aqui na nossa região, né, no nosso clima. Inclusive, a nossa empresa, né, a Clorofila, implantou uma área experimental de 3 hectares, justamente para tentar desenvolver tecnologia para a produção de abacate aqui na região. Temos algo como seis variedades
e essas variedades, uma parte destinadas a mercado interno e outra, a grande maioria, destinada à exportação. Então, a ideia é ver a viabilidade e desenvolver a cultura na região e avaliar o potencial produtivo dessa cultura e também retorno financeiro para uma possível expansão desses plantios na nossa empresa, né? Então, o mercado de abacate ele cresce bastante ano a ano, um apelo de consumo de frutas saudáveis, né? Principalmente de óleos que fazem bem ao sistema coronário, né? Então, é uma fruta que tem um consumo importante no mundo e que cresce e que tem um apelo de consumo saudável bem importante. Eduardo, eu Existem tive em vários países do Piura, mundo de olho nesse mercado, né? eu tive em Piura, lá no Peru, e eles tentaram muito lá o abacate, como é que é o nome, que mais se importa, a variedade é É o Hass. o Hass. Mas lá, com o clima É. quente, o abacate ficou muito pequeno. Então, já tem experiência de abacate Hass aí no Vale do São Francisco? Nós temos uma parte aqui da nossa área com Hass. E esse é um desafio técnico importante, que é fazer com que a planta consiga desenvolver os frutos nessa condição ambiental, né? Então, devido às temperaturas serem mais altas, a planta tende a reduzir o tamanho dos frutos. Então, é um grande desafio técnico resolver esse problema. Então, já eu tenho algumas plantas aqui que frutificaram e ano passado eu já avaliei. Em termos de matéria seca do fruto, ficou muito bom. A questão reside no crescimento da fruta. Então, esse ano nós já estamos já com a outra abordagem. Vamos ver o resultado agora em março, provavelmente. E vamos ajustando a parte técnica para tentar fazer abacate num padrão de tamanho e de matéria seca adequado para o mercado de exportação. Já tem algum produtor exportando abacate aí no Vale? Não, ainda não. É Sim, tudo área experimental. perfeito. Além do abacate, quais são outras culturas? Que você estava falando um pouco sobre o café, né? Há um entusiasmo em cima do café, o preço subiu, né? Isso. No mundo há uma problemática que é o seguinte: o Brasil é o maior exportador de café do mundo e as áreas se concentram na região sul de Minas e São Paulo, mas naquela região ali, parte de sul da Bahia, alguns lugares. Então, essas regiões elas têm sofrido com falta de chuva, às vezes com geada, e isso tem derrubado a produção do café, né, ao longo do tempo. E há um temor de que esse regime de chuvas não se normalize tão facilmente. Então, se isso for acontecendo, se a situação for se agravando, haverá uma tendência do café migrar para áreas de irrigação. Então, no caso especificamente do Nordeste, o desenvolvimento de tecnologia para a produção de café, tanto arábica como conilon, é uma coisa importante porque nós temos área e temos água suficiente para crescer nessa cultura. Então, eu assessoro em alguns momentos áreas de café, né, café arábica, e, e pensando nisso, eu montei uma pequena área experimental aqui na nossa fazenda e estamos buscando desenvolver tecnologia também para o café arábica, né? E já tivemos resultados preliminares com uma boa qualidade de bebida, né? Isso é importante.
E dependendo do retorno financeiro, de produção dessa nova cultura, é possível que a gente possa investir também nessa outra vertente de desenvolvimento, né? Mas o conilon ele não seria mais adaptado à região, ao clima, à altitude do que o arábica? Por que começar pelo arábica, que é o mais difícil? Porque se você, de fato, o conilon seria mais fácil e devido à questão da adaptação. Mas se você começa pelo mais difícil, com o mais fácil fica melhor de manejar. Sim. Então, essa foi a ideia. E a ideia é para exportação, café para exportação. Sim, a ideia seria café para exportação, produção de café gourmet, entendeu? Não a commodity básica, mas café de alta qualidade para mercados específicos também de exportação. Pois é, varia muito o preço, né, do café gourmet para uma commodity tradicional. Isso acontece tanto no cacau como no café, né? Exatamente. Então, no caso das nossas áreas, não seria uma produção em larga escala, produzindo volumes muito altos. Seria uma produção direcionada para fazer alta qualidade para atender esses mercados mais exigentes. Ah, maravilha. Essa é a ideia. Muito bom, Eduardo. Então, os anos são promissores, né, para fruticultura. Dentro desses mercados que a Europa abriu, com essas perspectivas desse relacionamento dos Estados Unidos que você comentou, vai se crescer muito nos próximos anos. Nós estamos chegando aqui ao final do terceiro bloco. Eu quero agradecer muito a você pelo tempo que dedicou aqui para nós, pelas informações que você passou, né? E venha ao Ceará para a gente expandir aqui a fruticultura no potencial que nós temos aqui. Muito obrigado, Eduardo. Por nada, Carlos. É sempre um prazer conversar com vocês. E é um estado que eu tenho um carinho muito, muito grande. Ceará é um estado maravilhoso e tem um potencial muito interessante. 100% das frutas que nós embalamos aqui, mandamos pelo porto de Fortaleza. Ah, que bom. Pecém. Maravilha. Então, conversamos aqui com Eduardo Ferraz com informações muito relevantes sobre a fruticultura brasileira e sobre a fruticultura do Nordeste. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa.